Fala pessoas, e aí, tudo certo? Galera dos primeiros anos aí, beleza? Tudo tranquilo? Boa tarde, estamos aqui para mais uma aula aqui do EducaPE, tá? É um prazer estar recebendo vocês. E lembrem que a gente vai continuar os estudos de bioquímica, tá? Lembrem que a gente está trabalhando bioquímica aí, lembrem que a gente está trabalhando essa parte de compostos inorgânicos. E vocês que são primeiros anistas, aí, olhem para mim, vocês vão trabalhar muito com isso na prova do SSA1, tá? Não tem jeito, não adianta fugir. No final do ano, primeiro anista vai fazer prova do SSA1. Então você que é primeiro ano, você tem que ficar antenado desde agora nos assuntos da prova do seriado 1. Beleza? Que são os assuntos que a gente está trabalhando aqui no EducaPE. Beleza? Tranquilo? Mas antes da gente começar a continuar, porque lembra que a gente já começou a falar de sal mineral e tudo, antes da gente começar a aula, eu preciso que vocês fiquem ligados, tá? Lembrem de... Vocês têm que ir lá no canal do EducaPE no YouTube. Lá lembra que o EducaPE tem um canal no YouTube, beleza? O EducaPE tem um canal no YouTube. Você vai lá no YouTube, bota EducaPE, se inscreve no canal no YouTube do EducaPE, principalmente você que está chegando agora na rede, tá? Se inscreve lá, porque lá você tem todas as aulas que já aconteceram aqui nesse projeto, beleza? Tem uma aba vídeos e quando você abre lá, virou meio que uma biblioteca de todos os assuntos, de todas as matérias. Então por isso que é importante e por isso que o canal do EducaPE lá no YouTube vai te ajudar muito esse ano, tá? E você também que está chegando na rede agora e ainda não baixou o aplicativo Conecta Aí, tá? Não pode esquecer do Conecta Aí, beleza? Lembrem que o aplicativo Conecta Aí é o aplicativo oficial aqui do EducaPE. Você baixa no teu telefone o Conecta Aí, beleza? E lembre que o Conecta Aí, ele vai ter todas as ferramentas do EducaPE, tudo do EducaPE. E o mais legal, você pode acompanhar aqui todas as aulas ao vivo do EducaPE sem gastar um dado da tua internet. Tu não vai gastar um dado da tua internet, beleza? Não pode esquecer disso, tranquilo? Então, ó, ei menino, não é pra mim. Tem que ir lá no YouTube, se inscreve no canal do EducaPE e baixa o aplicativo Conecta Aí para não gastar a tua internet, beleza? Tranquilo? Então bora lá. Olha, vocês sabem que a gente já começou a estudar sal mineral aqui. Você pode ir nas aulas passadas aqui do EducaPE de Biologia, que nós já trabalhamos o começo de sal mineral. E lembre que a gente já começou a trabalhar o cálcio, tá? Lembre que o primeiro sal mineral na última aula que a gente falou foi o cálcio. Então o que é que vai acontecer? A gente vai ter que dar conta de outros sais minerais que vocês podem ser cobrados deles lá no SSA1. E lembre que você vai ter que lembrar do sal e da função. Você vai ter que lembrar do sal e da função. Aí vê o que é que vai acontecer, tá? Presta atenção. Olha só. O primeiro sal de hoje que a gente vai ter que dar conta, não esqueça, ó, de um sal que a gente vai chamar de fósforo. O segundo sal que eu preciso que vocês fiquem ligados é exatamente o fósforo. Beleza? Não pode esquecer disso. Sempre que vocês forem cobrados do fósforo, olha pra cá, tá? Você vai dizer assim, que o danado do fósforo, ele vai ser importantíssimo porque ele participa, ó, lembrem que ele participa da formação, das membranas. Ó, ele vai participar da formação das membranas. Lembra que quando você trabalha com célula, toda célula tem uma membrana. Lembrem que toda célula tem uma membrana. E para que vocês não esqueçam mais disso, a composição da membrana é uma bicamada fosfolipídica. A composição da membrana é uma bicamada fosfolipídica. Então, na bicamada você vai ter fósforo. Na bicamada você vai ter fósforo. Então, por isso que a gente diz, ó, que o danado do fósforo, ele participa da formação das membranas, tá? Outra coisa importante, lembrem que o fósforo, ó, ele também participa, olha para cá, ele participa da formação, ó, ele participa da formação dos nucleotídeos. Ele vai participar da formação dos nucleotídeos. A gente não pode esquecer disso, tá? Ele vai participar da formação dos nucleotídeos. Mas aí você pode estar dizendo assim, Andrei, tá, beleza. Eu sei que participar da formação dos nucleotídeos é fácil, mas o que é danado nucleotídeo? Ei, olha pra cá. Sempre que você trabalhar com essa palavrinha nucleotídeo, o nucleotídeo, ele nada mais é do que um monômero. Esse cara aqui, ó, é um monômero. Aí você pode dizer assim, tá, André, mas o que é um monômero? Deixa eu te contar um segredo. Toda vez que você pegar isso em prova de vestibular, essa palavra monômero, monômero nada mais é do que uma molécula micro.
monômero nada mais é do que uma molécula pequena. Então, quando você diz que um determinado composto, uma determinada estrutura é um monômero, é porque ela é uma estrutura pequena, tá? Aí você vai dizer assim, tá, mas esse nucleotídeo ele é importante porque ele é um monômero de quem? Olha para cá. Esse monômero aqui, ele vai formar um polímero. Ó, lembrem que esse monômero, presta atenção, lembrem que esse monômero, ele forma um polímero. O polímero, ó, esse cara aqui vai formar um polímero chamado de ácido nucleico. Chamado de ácido nucleico. Presta atenção. Monômero é uma molécula pequena. Essa molécula pequena ela vai se unir com várias outras moléculas pequenas. Ou seja, você vai pegar um monômero e vai unir com vários outros monômeros. A partir do momento que você faz a união de vários monômeros, você vai formar um polímero. E o nome do polímero é chamado de ácido nucleico. O nome do polímero é chamado de ácido nucleico. E assim, quando você pega esse termo ácido nucleico, você vai lembrar logo de dois caras, o DNA e o RNA. Tu vai lembrar de dois caras, o DNA e o RNA. Então vê como é uma coisa lógica. Se você tem fósforo, você tem nucleotídeo. Se você tem nucleotídeo, você tem ácido nucleico, ou seja, você tem DNA e tem RNA. Ah, André, esse negócio do DNA e o RNA é o material genético do meu corpo, né? Isso é o material genético do teu corpo, menino. Agora também tem um detalhe. Se não tiver fósforo, ó, não tem fósforo. Se não tiver fósforo, não tem nucleotídeo. Se não tiver nucleotídeo, ei, não tem ácido nucleico, tá? Não tem ácido nucleico, não pode esquecer disso, beleza? Aí você pode dizer assim, tá? E outra coisa do fósforo, olha pra cá. Quando a gente trabalha com fósforo, presta atenção. Lembrem que o danado do fósforo, ele também vai participar, presta atenção, ele participa da formação, do ATP. Não copia nada agora não, viu, menino? Olha pra mim. Participa da formação do ATP. Aí é assim, quando eu digo que ele participa da formação do ATP, olha pra cá. O ATP é o que nós chamamos de adenosina trifosfato ou trifosfato de adenosina. Aí olha o nome do negócio. Olha pra cá, vê, ATP. Olha o nome dele. Trifosfato de adenosina. Trifosfato de adenosina. Quando você pega essa coisa do trifosfato de adenosina, olha o nome, tu vai lembrar logo de quê? Qual é o número que a gente lembra de tri? Ei, fala comigo, qual é o número que tu lembra de tri? 3, né? Trifosfato, 3 fósforos, mais uma substância chamada de adenosina. Então, essa moléculazinha aqui, que ela é importantíssima para o teu corpo e para o meu corpo. Eu só tô aqui agora porque eu tô gastando um monte de ATP. Tu só tá aí agora me assistindo e tentando entender tudo que eu tô falando porque tu tá gastando um monte de ATP. Sabe por quê? Porque o ATP nada mais é do que a molécula energética do corpo. O ATP nada mais é do que a molécula energética do corpo. Tenho certeza, tá? A gente vai pegar o danado do ATP e a gente sempre vai quebrar o ATP para liberar energia. Então vocês sempre vão dizer por aí, ó, que esse danado do ATP, olha para mim, isso aqui nada mais é do que a molécula. Isso aqui é a molécula energética. Isso aqui é a molécula energética do corpo. Isso aqui é a molécula energética do corpo. A gente não pode esquecer disso, tá? Então, assim, precisou do ATP, lembrem, precisou formar ATP, tem que ter fósforo. Precisou formar ATP, tem que ter fósforo. Ah, mas para que eu vou ter que formar ATP mesmo? Ei, porque o ATP, ele guarda a energia que tu vai gastar. Então, qualquer coisa que você faz no teu corpo, qualquer coisa que acontece no teu corpo, ó, você quebra ATP. Aí quando você quebra ATP, você libera energia. E deixa eu te contar um segredo. Não é para se preocupar com isso agora não, mas eu vou te contar um segredo. Olha, o nome do processo de formação do ATP, é chamado de fosforilação oxidativa. Ah, eu vou precisar saber disso agora? Não. Mas o nome do processo é chamado de fosforilação oxidativa, tá? Não pode esquecer disso, beleza? Tranquilo? Então, olhe,
Falou de fósforo, tem que lembrar. Participa da formação das membranas, participa da formação dos nucleotídeos e vai participar da formação do ATP. Beleza? Tranquilo? Espera aí, aceitar. Deixa eu botar aqui. Aceitar. Tô mandando aqui, viu, povo? Espera aí. E sai. Finalizar, é? Ah, clicar fora. Pronto. Beleza? Ó, Aninha, arruma um apagador pra mim aí. Espera aí, viu, galera? Ah, sim. Por enquanto que tá chegando o apagador, tira o print disso aí, viu? Tem que tirar um print disso aqui, tá? Não pode esquecer. Lembrem que o fósforo, para que coisa ao vivo é assim, tá? Olha, trabalhou com fósforo, não esquece, tá? Participa da formação das membranas, participa da formação dos nucleotídeos e participa da formação do ATP. Mas assim, antes que chegue o apagador, olha pra televisão. Olha pra televisão. Aninha, deixa na televisão aqui. Ó, galera, é o seguinte. O segundo sal de hoje, tá? Claro, vamos trabalhar com a TV porque o apagador tá chegando. Olha, o segundo sal de hoje é o danado do ferro. Vocês estão vendo aí na imagem de vocês que o ferro tem duas funções, tá? Ele vai formar a hemoglobina e ele vai formar o citocromo. Sempre que vocês forem cobrados do sal ferro, o sal ferro ele trabalha tanto na formação da hemoglobina como na formação do citocromo. Mas veja, Andrei, o que é hemoglobina? Olha, eu sei que vocês estão copiando aí. Quando a gente trabalha com a hemoglobina, vocês vão dizer assim, a danada da hemoglobina, para quem não sabe, é uma proteína do sangue, tá? É uma proteína. Mas, Aninha, bota aí, volta para mim. Volta para mim, Aninha. Volta para mim aqui para eu olhar na televisão. Pronto, ó. Deixa grande. É o seguinte, sempre que a gente trabalha com a formação da hemoglobina, pode botar na câmera maior, Aninha. Pode botar igual para a televisão. Massa, valeu, Aninha. Ó, lembrem que assim, quando a gente trabalha com a formação da hemoglobina, vocês vão dizer assim, essa hemoglobina aqui, essa hemoglobinazinha, para quem não sabe, é uma proteína do sangue. Eu vou colocar aqui, tá? Ó, é uma proteína do sangue. Presta atenção. Isso aqui vai ser uma proteína do sangue. Não pode esquecer disso. Aí você vai dizer, oxente, e eu tenho essa proteína? Tem. E vocês não podem esquecer que essa hemoglobina que está no sangue de vocês, para ela ser formada, vai precisar de ferro. Aí você pode dizer assim, tá, e quem é que forma a hemoglobina? Olha para cá. Essa hemoglobina aqui, ela vai ser formada por uma célula. Lembrem que ela vai ser formada, ó, pelas hemácias. Ela vai ser formada por umas células que nós chamamos de hemácias, tá? E tem um detalhe. Lembrem que essas hemáciazinhas são os glóbulos vermelhos. Você vai chamar de hemácia, ou glóbulo vermelho, ou eritrócito. Aí você vai dizer assim, tá? E por que é importante eu trabalhar com a hemoglobina? Lembrem que a hemoglobina... Lembrem que a danada da hemoglobina ela é responsável pelo transporte de gás. O oxigênio ele só está andando no teu corpo agora por causa da hemoglobina. Ô, André, se eu não tiver hemoglobina, não tem como carregar oxigênio. Não, mas eu consigo respirar oxigênio. Eu consigo botar... Quando eu boto o oxigênio para dentro, o que é que vai acontecer? Quando eu coloco o oxigênio para dentro, quem vai carregar isso aqui é a hemoglobina. A gente não pode esquecer disso, beleza? Então lembrem, a hemoglobina é produzida pelo ferro, é uma proteína, ó, precisa de ferro para ser formada, é uma proteína do sangue e vai ser formada pelas hemácias. A gente não pode esquecer disso, tranquilo? Outro detalhe, o ferro vai participar da formação dos citocromos. O ferro vai participar da formação do citocromo. Aí você vai dizer assim, tá? E o que é o citocromo? Olha, o citocromo também é uma proteína, viu? O citocromo também é uma proteína. O citocromo ele também vai ser uma proteína. E qual é o detalhe da história? Essa danada de proteína, ou essa coisa chamada de citocromo, que é uma proteína, você vai dizer, oxe, eu tenho isso no corpo? Tem. E esse citocromo vai participar de quê? Olha, esse danado desse citocromo, presta atenção, ele vai participar tanto da nossa respiração celular, vocês vão dizer, ó, que ele vai participar da respiração celular. Esse cara aqui vai participar da respiração celular. Eu tenho que ter citocromo. Aí você vai dizer assim, tá, mas o citocromo vai fazer o que na respiração celular? Nada, só produzir o ATP. Ei, tá ligado esse ATP aqui do fósforo? Tá ligado esse ATP aqui? Esse ATP que a gente usa, ei, eu acabei de falar, que é a nossa molécula energética, pronto. Esses ATPs, eles são produzidos no corpo, olha para cá, na respiração celular. E a respiração celular é um processo que vai ter 3 etapas.
E a etapa que você produz mais ATP, pode ter certeza, vai ser a etapa que vai usar essa proteína chamada de citocromo. Então, quando a gente trabalha com citocromo, quando a gente cita o danado citocromo, não esquece, tá? O citocromo vai ser a proteína produzida também pelo ferro, que a gente usa na respiração. Você vai dizer, tá, e é só o citocromo? Não. Cuidado que o citocromo, ele também vai participar da apoptose. Lembrem que ele também participa da apoptose. Quando a gente trabalha com essa coisa da apoptose, lembrem que a apoptose é a morte programada da célula. A danada da apoptose nada mais é do que a morte programada da célula. Oxente, e eu vou ter umas células do meu corpo que vão se programar para morrer? Claro, porque lembrem que a gente tem algumas células do nosso corpo que elas se multiplicam muito. E a partir do momento que elas se multiplicam muito, ora, a partir do momento que uma danada de uma célula, ela vai ser formada, ela vai tomar o lugar de outra. E aquela célula que vai perder o lugar, ela vai morrer. Então você tem uma programação de morte. Você vai ter uma programação para uma célula morrer, porque na medida que ela está morrendo, a outra já está nascendo. Na medida que uma morrendo, a outra está nascendo. Esse processo de programação, a gente chama de apoptose. E se não tiver citocromo, não tem apoptose. Se não tiver citocromo, não tem apoptose. Beleza? Não pode esquecer disso. Aí você vai dizer, tá, e esse citocromo só vai fazer essas duas coisas? Não. Aí deixa eu contar um segredo. Quando a gente trabalha com seres que fazem fotossíntese, quando a gente trabalha com seres que fazem fotossíntese... Ah, André, dá um exemplo aí de alguém que faz fotossíntese. Planta. Lembrem que a planta produz a comida fazendo fotossíntese. Aí o que é que vai acontecer? Esse danado desse citocromo aqui, ele também vai participar da fotossíntese. André, eu não lembro o que é fotossíntese. Ei, menino, olha para mim. Ei, olha para mim. Quando a gente trabalha com fotossíntese, é a produção de substância orgânica usando a energia luminosa. É a produção de substância orgânica usando a energia luminosa. Então, o que é que vai acontecer? Esse citocromo, ele também vai participar da fotossíntese. Claro que não é na gente, porque nós não realizamos fotossíntese, somos seres fotossintetizantes. Agora, para ter citocromo, se tem citocromo, tem ferro. Então, por isso que a gente diz que o sal mineral ferro ele é muito importante, porque ele tanto vai participar da formação da hemoglobina, como ele também vai participar da formação do citocromo. E um último detalhe, tá? Lembrem que a baixa de hemoglobina no sangue vai provocar a anemia. Eu acho que você que está me vendo agora, você já deve ter escutado alguém que tem anemia. Quando você trabalha com alguém, quando você observa alguém que tem anemia, ou quando você escuta por aí essa doença chamada de anemia, lembrem que a anemia é uma baixa de hemoglobina. Isso aqui, ó, é uma baixa de hemoglobina. E a anemia mais comum é uma anemia por deficiência de ferro. Você que está me assistindo, você já pode ter tido anemia. Que aí a tua mãe ou a tua avó, teu pai, teu avô, te obriga a comer feijão, te obriga a comer comida com ferro, que é para melhorar a tua anemia. Lembrem que se você não tem ferro no corpo, você não produz hemoglobina. Se você não tiver ferro no corpo, tu não produz hemoglobina. Se você não produzir hemoglobina, ela vai ficar baixa. Se ela vai ficar baixa, você vai ter anemia. Tá? Então, qualquer questão de vestibular que você pegar por aí falando de anemia, a anemia é uma baixa de hemoglobina. Por quê? Porque tu tá tendo uma deficiência de ferro. Beleza? Tranquilo? Por enquanto que tu tá tirando um print aí para pegar essas coisas aqui da televisão, eu vou apagar aqui o quadro. Ó, aqui é providência, o apagador já chegou. Vê? Pra gente fazer mais um sal, que é importantíssimo esse cara também, tá? Ó, depois desse cara aqui, depois do fósforo e do ferro, eu preciso que vocês não esqueçam mais nada, ó, eu preciso que vocês não esqueçam mais nada sobre o iodo. Cuidado com o iodo, tá? O terceiro sal de hoje vai ser um cara que nós chamamos de iodo. Quando a gente trabalha com o iodo, quando a gente cita o iodo vai ser assim. Ele tem uma função única, mas é uma função importantíssima, sabe por quê? Porque quando a gente trabalha com o iodo, a gente vai trabalhar assim, ó. Lembrem que o iodo, ele vai participar da formação, dos hormônios, ó.
vai participar da formação dos hormônios, ó, tireoidianos. Tireoidianos. Você vai ter a formação dos hormônios tireoidianos. Quando a gente trabalha com esses hormônios tireoidianos, ou quando a gente cita esses hormônios tireoidianos, é o seguinte: o nome é hormônio tireoidiano porque esses caras aqui, ó, eles vão fazer parte, tá aqui, eles vão ser produzidos por uma glândula. E eles vão ser produzidos por uma glândula chamada de glândula tireoide. Ó, eles vão fazer parte de uma glândula chamada de tireoide, que é uma glândulazinha que fica no pescoço. Para quem não sabe, aqui no pescoço eu tenho uma glândulazinha chamada de tireoide. E essa glândula chamada de tireoide, que ela parece uma gravata borboleta aqui no pescoço, ela vai produzir 3 hormônios. Aí desses 3 hormônios, 2 têm a participação direta do iodo. 2, olha para cá. Eu vou ter um hormônio, presta atenção. Tá aqui, nessa glândula tireoide, eu vou ter um hormôniozinho que a gente chama de T3, que é chamado de triiodotironina. Ó, cuidado com isso aqui, tá? É o triiodotironina. E eu tenho outro hormônio, ó, que é chamado de T4. O T4 vê o nome dele, tetra, ó, iodotironina. Tironina. Então, o nome dos hormônios já denuncia qual é o sal que eles precisam. Vê, triiodo. Ó aqui, ó, iodo. Tetraiodo. Tá aqui, iodo. Tá. Eu sei que o T4 também é chamado de tiroxina. Eu sei que o T4 também é chamado de tiroxina, mas eu coloquei tetraiodo para te provar que realmente tem iodo. Aí você pode dizer assim, tá? E esse danado desses hormônios, eles fazem o quê? Olha, são esses hormônios que controlam o metabolismo do nosso corpo. São esses hormôniozinhos que controlam o metabolismo do nosso corpo. Então, se esses hormônios eles são produzidos na quantidade ideal, o trabalho do teu corpo também vai ter uma velocidade ideal. Se você produz muito esses hormônios, o teu corpo vai trabalhar muito, que é o que a galera chama que as pessoas têm hipertireoidismo. E se você tem menos hormônios desses, se você tem menos, você vai chamar exatamente isso aqui, presta atenção, de hipotireoidismo, porque você vai ter menos esse hormônio, o metabolismo vai trabalhar menos, beleza? Aí o que é que acontece? Geralmente, uma deficiência na produção desses 2 hormôniozinhos aqui pode ser por falta de iodo. É por isso, deixa eu te contar um segredo, é por isso que agora a gente tem uma lei federal que todo sal de cozinha que é produzido no Brasil, ele tem a adição de iodo. Porque em algum tempo aqui no Brasil, a gente já teve um alto índice de pessoas com hipotireoidismo por deficiência de iodo. Por deficiência de iodo. Por isso, veja, por isso que agora é obrigado no sal de cozinha a gente ter a adição do iodo, tá? Aí você vai dizer assim, tá? E esse hipotireoidismo ele pode provocar o quê? Uma coisa que nós chamamos de bócio. Essa glândula vai inchar e o pescoço da pessoa ela incha. Como o pescoço incha, tá? A gente chama de bócio ou bócio endêmico, geralmente provocado por uma deficiência de iodo, porque quando você não tem iodo, você não produz, ó, esses 2 hormôniozinhos aqui. Não produzindo esses 2 hormônios, você vai ter o hipotireoidismo, tá? Nós vamos ter o hipotireoidismo, não pode esquecer disso. Aí a glândula, como ela trabalha menos, esse pescoço aqui, ó, geralmente ele incha, formando bócio. Tranquilo? Então, pra gente fechar hoje, não esquece, tá? Hoje a gente falou do fósforo, do ferro e de iodo. 3 sais minerais importantíssimos para qualquer prova que vocês vão fazer. Beleza? Tranquilo? Ei, primeiros anos. Espero vocês aqui nas próximas, tá? Beijo, valeu!